Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança ao seu coração. O texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã se encontra em Mateus, capítulo de número 27, a partir do versículo de número 45, e assim então nos diz a palavra do Senhor. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. E por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Bom, esta é a narração de Mateus a respeito da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E há pouco tempo nós celebramos a Páscoa, e a Páscoa é o momento em que nós nos lembramos não apenas da morte do Senhor Jesus Cristo e do seu sacrifício, mas também da sua ressurreição. Mas eu gostaria de olhar para este momento específico da história da humanidade, o momento em que o Senhor Jesus morre, e perceber juntamente com você que nesse momento da morte do Senhor Jesus, Cristo é soberano, até mesmo sobre as trevas, até mesmo no dia mais escuro, até mesmo na situação mais difícil da vida. Cristo é aquele que continua soberano sobre todas as situações. Veja, a palavra de Deus nos diz que Cristo é aquele que é soberano sobre todo o império das trevas. O texto de Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 13, vai nos dizer que Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o Filho do seu amor. Ali, mesmo no momento da morte do Senhor Jesus, onde parecia que as trevas estavam vencendo e reinando sobre toda a terra, a ponto de o sol escurecer, mesmo ali naquele momento, o Senhor Jesus tinha poder absoluto sobre todas as trevas. E Ele vence as trevas usando para isso a própria arma das trevas, a própria morte. O Senhor Jesus é soberano sobre as trevas, mas Ele é também soberano sobre toda injustiça e sobre todo sofrimento. Se você olhar para todo este cenário, você vai ver ali Jesus sofrendo grande injustiça, Jesus sendo maltratado, Jesus sendo tratado da maneira como ele não deveria ser tratado, um homem justo sendo julgado por homens injustos, sendo acusado injustamente, falsos testemunhos, falsas verdades a respeito de quem Jesus era sendo proferida, um julgamento injusto, Jesus sofrendo não apenas uma morte natural, mas uma morte de cruz, aonde todo o seu corpo foi moído. E mesmo assim, mesmo em meio a toda essa injustiça, e mesmo em meio a todo esse sofrimento, Jesus Cristo é aquele que continua soberano sobre todas as coisas. Jesus Cristo também é soberano, acima de tudo, na morte, na sua morte. Jesus Cristo é aquele que governa de maneira soberana sobre a morte. E é engraçado que nos nossos dias nós tentamos muitas vezes apagar a morte e eliminar e excluir a morte da nossa sociedade, não é? É só você olhar para os rituais que nós temos hoje, né? Antes as pessoas eram veladas nas suas próprias casas, hoje isso já é algo inaceitável. Antes de existirem hospitais especializados, as pessoas faleciam, morriam nos seus próprios quartos, nas suas próprias casas. Hoje isso já é quase impensado. Hoje nós já não enxergamos a morte de maneira clara, assim como as pessoas antes de nós enxergávamos. Hoje, aqueles que são sepultados não são sepultados ao lado da igreja para que a gente enxergue as suas sepulturas
sempre quando viermos à igreja, mas eles são sepultados em lugares longes, em lugares específicos, com muros altos, para que a gente não enxergue a morte, para que a gente precise olhar o mínimo possível para a morte. Mas ainda assim, a morte é uma sentença sobre todos os homens. Todos nós estamos condenados à morte. E é justamente este grande inimigo que Jesus vem vencer. E ele vence este grande inimigo justamente morrendo no nosso lugar. Quando Jesus morre no nosso lugar, ele se torna também soberano sobre a própria morte. Ele tem as chaves da morte e do inferno nas suas mãos, de maneira que ele ressuscita ao terceiro dia e promete a cada um daqueles que creram nele, que também irão ressuscitar na sua volta. E é porque Jesus Cristo é soberano sobre o sofrimento, é porque Jesus Cristo é soberano sobre a injustiça, é porque Jesus Cristo é soberano sobre as trevas, e é porque Jesus Cristo é soberano sobre a morte, que nós temos a viva esperança de que nem as trevas, nem a injustiça, nem o sofrimento, nem a morte poderão nos destruir. Ele venceu cada uma destas coisas e nos fez juntamente com ele mais do que vencedores. Que a sua esperança esteja no Senhor Jesus Cristo, que ao passar por momentos de injustiça, por momentos de tristeza, por momentos de abandono e talvez experimentar a própria morte daqueles que ama e um dia experimentar também a própria morte, que em nenhum desses momentos você tema, que em nenhum desses momentos o seu coração se abale, porque eu e você temos a esperança de que, assim como o Senhor Jesus Cristo venceu cada um desses inimigos, Ele também nos deu a vitória. Que Deus abençoe o seu dia, um grande abraço e até a próxima.